Capítulo 35 Plataforma de Jade no Lago. O coração das artes marciais não era de modo algum algo que fosse grandemente leal ou virtuoso ou mesmo bom. Se eram budas vivos cheios de integridade ou líderes da seita do demônio com intenções obscuras, a verdade era que o coração das artes marcial julgava nem bom, nem mal. Só resolveu perguntar se alguém tinha a determinação de pisar o caminho rochoso. Praticar artes marciais era uma luta diária. Sua vida seria cheia de miséria, perigo, sedução. Se a mente não era forte, então era fácil desviar do caminho de um artista marcial e desistir, desperdiçando assim todos os esforços anteriores. Algumas pessoas só praticavam artes marciais para a riqueza e prazeres sensuais. No coração dessas pessoas, eles praticavam artes marciais sem realmente entender o que significava. Isso não os afetaria durante o período inicial de cultivo, mas seria um obstáculo insuperável mais tarde. O período de condensação de pulso era suficiente para ter um estilo de vida caro e luxuoso, onde poderia se afogar em dinheiro e mulheres bonitas. O reino da fortuna do céu tinha muitos desses guerreiros. Porque o reino da fortuna do céu recompensaria generosamente aqueles que alcançaram o período de condensação de pulso, havia aqueles que sofreriam dificuldades incalculáveis para alcançar esse objetivo, apenas para interromper seu caminho de artes marciais porque não poderiam resistir à tentação da extravagância. O julgamento dos sonhos não examinava o cultivo de alguém, percebia a determinação e o coração das artes marciais. Lin Ming tinha total confiança em relação a isso. Mesmo se ele não tivesse obtido o misterioso cubo mágico, ele acreditava que ele ainda tinha uma chance de 120% de passar. Neste momento, mais da metade dos candidatos tinham falhado no primeiro julgamento, então, depois de terem deixado o campo, a praça era muito mais espaçosa. Lamentável e triste, Lin Xiaodong já tinha perdido as qualificações para entrar, ele só poderia permanecer na estrada principal longe da praça. Lin Ming virou-se para olhar para Lin Xiaodong. Embora houvesse muitas pessoas na multidão, ele ainda o via. Lin Xiaodong também viu Lin Ming e ele deu-lhe um polegar para cima. Lin Ming sorriu. Quando ele virou a cabeça, viu uma figura na multidão que chamou sua atenção. A menina usava um vestido narciso amarelo. Ela parecia ser uma jovem nobre com um chapéu alto feito de penas de cisne. Ela ficou em um canto obscuro e observou tudo. Lin Ming reconheceu essa garota. Era Lan Yunhui. Lin Ming rapidamente desviou os olhos dela. Ele sabia que se eles se vissem, isso só aumentaria o constrangimento de Lan Yunhui. Era melhor não ter visto nada. Em seu coração Lin Ming não tinha culpado Lan Yunhui em nada. Afinal de contas, havia apenas um acordo silencioso entre eles, e eles não tinham discutido o casamento ou algo assim em um grau extenso. Lan Yunhui tinha feito a única escolha que uma garota comum poderia fazer em suas circunstâncias. Lan Yunhui não sabia que Lin Ming já a tinha descoberto. Lan Yunhui tinha lutado em seu coração por um longo tempo a respeito de vir aqui hoje ou não. Ela não queria ver Lin Ming, mas em seu coração estava um pouco preocupada, e ela queria saber se ele estava bem ou não. Ela só podia lembrar de volta a 2 meses atrás, quando Lin Ming estava tentando vender vários papéis de símbolos inferiores e pobres. A cena em frente à loja a fez sentir pena. Apoiando suas próprias artes marciais sem depender de um rico fundo familiar, ele nem sequer tinha um talento particularmente temível. Ele só tinha poucas economias que ele poderia usar para alugar um quarto, para comprar uma refeição e alguns medicamentos. Nestas tristes circunstâncias, ele provavelmente só podia comprar grama de ferro, e talvez nem mesmo isso. E se assim fosse, então em seu corpo ele teria acumulado vários ferimentos internos. Esses pensamentos causaram angústia em Lan Yunhui. Ela gostava de sua força e de sua persistência. Lembrou-se de quando era criança, ele a protegera de um grande grupo de valentões.
Ele tinha estado na frente dela como um cavaleiro corajoso, braços abertos, e tomou a surra. Tinha-a feito sentir protegida e segura. Mas, infelizmente, tais sentimentos foram, no final, incapazes de substituir certas coisas. Ela era uma garota atraente e tinha os ingredientes de uma mulher extraordinária. Seu talento natural era bom e, embora ela não era de uma família nobre, sua família estava bem. Tal menina inevitavelmente teria sentimentos de superioridade, como um pavão nobre confinado a um parque com galinhas. Ela era incapaz de se convencer a estabelecer uma vida ordinária. Uma vida onde acabaria por se casar com Lin Ming e se tornar a dona de um restaurante familiar, uma vida em que eles se amariam e teriam filhos pequenos aos 20 anos, e então gradualmente envelheceria e morreria, e ela estaria lá sozinha, mesmo sua aparência teria ido. Ela não queria ter uma vida assim. Ela não. Por isso escolheu Julian. Não só por causa das relações entre a família Ju e a família imperial, mas ele também poderia ajudá-la a entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele daria medicamentos raros e preciosos para Lan Yunhui e ajudá-la a entrar no período de condensação de pulso. Sob a sedução do período de condensação de pulso, Lan Yunhui foi incapaz de resistir aos seus desejos. Esta manhã, Lan Yunhui estava inquieta. Ela não queria vir, mas finalmente não conseguiu convencer a si mesma. Então ela tinha chegado esta tarde. Ela veio pensando que Lin Ming falharia no julgamento de força. Enquanto Lin Ming falhasse, ele seria capaz de desistir de seus sonhos e ir para casa para uma vida segura. Com isso ela seria capaz de relaxar e abandonar todas as suas preocupações. Ela realmente não pensou que veria Lin Ming na equipe de qualificação. Isso a deixou simultaneamente surpresa e preocupada. Surpresa porque Lin Ming tinha conseguido inesperadamente romper com o segundo estágio da transformação corporal com apenas 15 anos de idade e sem fundo familiar. Preocupada porque não podia imaginar que Lin Ming pudesse chegar a esta fase com segurança, ela só imaginou que em seu corpo havia várias lesões internas, e que ele não passaria de um aleijado quando tivesse 30 anos. Pela manhã, a bela senhora supervisora do julgamento de força apareceu mais uma vez. Ela olhou para aquela multidão e viu que ainda havia muitas pessoas que ficaram e pensou que esse resultado não era muito pobre. Todos me sigam. Agora estamos indo para a plataforma Jade do Mar. A multidão de cerca de uma centena de meninos e meninas seguiu a bela supervisora como ela passou através dos portões poderosos e intimidadores do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios estava aninhado nas encostas. Não havia edifícios altos ou construções maciças dentro, mas intermináveis trechos de terra e córregos pontilhada com pavilhões maravilhosamente projetados. Estes pavilhões foram cuidadosamente trabalhados, com linhas suaves e finas, e rodeado por uma combinação perfeita de paisagem. Realmente faz alguém exclamar em espanto com o perfeito artesanato e senso de estética natural que entrou em seu projeto. A multidão caminhou durante o tempo que demorou para beber uma xícara de chá, até que se aproximaram de um lago verde profundo. Tinha uma cor vibrante como jade vivo. A superfície não tinha vestígios de ondas e estava silenciosa. O lago era cercado por salgueiros chorões, e mesmo que fosse outono, quando as folhas das árvores caíssem, surpreendeu a todos que nem mesmo uma única folha estava flutuando na calma superfície do lago. No centro do lago Esmeralda, uma plataforma de jade tinha sido esculpida em jade branco pálido. A plataforma de jade foi unida à costa por 9 pontes de pedra. Era como um mundo místico de fadas que ganhou vida. Lin Ming descobriu que 12 metros da plataforma de jade era um pavilhão que estava flutuando na água. No pavilhão foi colocada uma mesa de pedra que foi coberta com chá e frutas secas. Ao redor da mesa estavam sentados vários velhos e uma única menina que olhavam para eles com grande interesse. Era inesperadamente Qin Shingchuan e Mr. Mui. Lin Ming ligeiramente hesitou, porque eles apareceriam aqui.
Mui também tinha descoberto Lin Ming olhando para ele, e sorriu ligeiramente de volta. Qin Xingquan também tinha um rosto sorridente e amigável. Lin Ming devolveu um sorriso de cortesia. Ele tinha uma leve suspeita de que as outras pessoas que acompanhavam Mui não eram simples. Entre eles havia vários, que parecia de sua respiração e aparência, não eram menos fortes do que Mui. Essas pessoas eram mestres. Lin Ming não estava enganado. Essas pessoas eram vários amigos de Mui e vários funcionários do governo da Reino da Fortuna do Céu. Havia também anciãos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Os exames eram 2 vezes por ano, e eles viriam para observar se havia boas mudas entre os candidatos. Eles estavam principalmente procurando aqueles com talento suficiente e que também tinham o coração puro de um artista marcial. Todos os anos, os candidatos tinham de registrar o seu talento e outras informações para entrar no exame de admissão. Assim, os anciãos não precisavam medir, pois já haviam examinado os arquivos. Os candidatos desta vez eram apenas satisfatórios. O mais forte era um talento de 4º grau alto. Ter um talento de 5º grau era um evento de uma vez em uma década e não era uma ocorrência usual. Os altos talentos de 4º grau também eram bons e os baixos talentos de 4º grau poderiam se contentar. Os talentos de 3º grau eram um pouco inferiores. A primeira etapa do exame não era nada importante, portanto os anciãos do Palácio Marcial não tinham aparecido. Eles já viram o talento e desta vez vieram observar qual desses candidatos tinha um coração especialmente forte de um artista marcial. Suba. Defenda sua mente, sente-se em meditação, e uma vez que você cruza as 5 provações então você terá passado. A bela senhora supervisora disse. Os candidatos pisaram as 9 pontes de pedra um de cada vez. Seus corações começaram a bater violentamente em seus peitos. Durante a primeira rodada, seus corações estavam cheios de confiança. Eles conheciam os limites de sua própria força. Apenas alguns deles haviam pensado que podiam estar nervosos e incapazes de mostrar todo o seu potencial, mas sabiam em seus corações que não precisavam estar ansiosos demais para passar. Mas desta vez era o julgamento dos sonhos, e eles estavam nervosos. Muitos dos candidatos nunca tinham tentado o julgamento dos sonhos antes, então eles não tinham ideia do tipo de cena que encontrariam no final. Mas eles tinham ouvido que este era o julgamento com a maior taxa de eliminação, ele chegaria tão alto quanto 90%. Em um grupo de 10, apenas um passaria. Era preciso saber que estes foram os talentos mais destacados entre aqueles de sua idade. Em uma pequena cidade ou pequena família ou mesmo em uma cidade inteira, eram os mais esplêndidos e majestosos de sua geração. Eles foram constantemente reverenciados e rotulados de gênios desde a infância, mas mesmo em um tal grupo de pessoas, a maioria seria eliminada dentro do julgamento dos sonhos. Este julgamento foi realmente aterrorizante. Sente-se na plataforma de Jade. Depois de 10 respirações, o julgamento começará. A bela supervisora disse. Embora estivesse separada por uma longa distância, sua voz era claramente ouvida nos ouvidos de cada candidato. Este método de passar mensagens através da verdadeira essência era ainda mais profundo e poderoso do que Julian. Lin Ming suspeitou que esta bela senhora supervisora era uma artista marcial no período de condensação de pulso. Quando Ling Ming entrou na plataforma de Jade, ele examinou a multidão distante e descobriu que entre eles estava Lan Yunhui. Ela estava encostada a uma árvore de salgueiro e ainda olhava para Lin Ming sem pensar que fora avistada por ele. Lin Ming deu um único suspiro e não olhou mais. Sentou-se de pernas cruzadas na plataforma de Jade.